guarda eles lá. E eu te agradeço, ó Deus, por essa palavra que o Senhor sempre nos dá. Te agradeço por essa igreja ouvinte da tua palavra e praticante. Que o Senhor diminua esse servo nesse altar. Que o Senhor exalte a tua palavra e não o homem. Que o Senhor possa, através da tua palavra, ficar cravado no coração de cada um, para que possamos, ó Deus, um dia estar contigo no céu. Que a tua palavra seja o pão da vida em nosso ser, nos alimentando a cada dia, para a glória do Senhor ser derramada sobre nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Diz assim: os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm seu poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, outro dia eu estava assistindo um vídeo de pregação. Isso me chamou a atenção. Em algumas igrejas, os pregadores ficam sentados no altar. Em algumas igrejas, eles têm essa liturgia dos pregadores estar sentado no altar. Tinha vários pregadores, e um dos pregadores subiu no altar, e tinha outro pregador que é bastante famoso. Ele tem um apelido, que conhecem ele por esse apelido. E um pregador subiu, começou a falar em cima do altar, na presença da pessoa, sobre o nome dessa pessoa, dizendo que não precisa de nome tal, nome isso, nome aquilo, para poder Deus falar. E o pregador ouvindo. E o pregador subiu tranquilamente e disse que podem tocar no nome dele, mas não podem mexer no caráter. Isso me chamou a atenção, porque aqui em Lucas é mencionado um assunto bem importante. E nos dias de hoje não é diferente. Até hoje essa briga continua. Por isso que aconteceu isso. Os discípulos de Jesus estavam ali querendo saber quem era o maior entre eles. E hoje ainda é assim. Nos altares, uns dizem assim: olha, eu tenho mais dinheiro. Outro, eu sou mais famoso, eu tenho mais seguidores no Instagram. Outros, eu conheço mais a Bíblia. Outros, eu tenho mais pessoas na minha igreja. Outros, a minha igreja é um templo gigante. Eu estou em vários países e cada um querendo ser melhor do que o outro. E Lucas, ele menciona nessa mensagem, ele relata que no dia da ceia, Jesus estava ali reunidos com ele, e os discípulos começaram uma forte discussão. Não era uma discussão simples, como uma discussão cotidiana. Era uma forte discussão. Estavam discutindo fortemente quem seria o maior entre eles. Jesus, ele vê a discussão e toma a palavra e diz assim: olha, quem é maior? Quem é maior entre vocês? Quem é maior? O que está sentado à mesa, servindo, ou que está servindo à mesa? E Jesus, com a mesma resposta, ele perguntou, ele faz a mesma resposta, ele responde também, melhor dizendo. Ele diz assim: olha, todavia, maior é quem está sentado à mesa, mas no meu reino, maior é quem serve. Ou seja, maior sou eu. Jesus quis dizer que não tem ninguém maior entre os discípulos dele. Não tem um maior, um melhor, não tem um mais sábio, um menos sábio. O maior é ele, porque ele é o único que serve. Jesus estava acabando com uma discussão que até hoje existe. Pelo menos no meio dos discípulos, Jesus terminou aquela discussão que já havia acontecido antes. Já estava para realizar a última ceia, e eles estavam ainda com aquele dilema: quem é o maior entre a gente? Quem é o maior?
Eu fico imaginando, no meio dos discípulos, Pedro dizendo, eu sou o mais velho. Ele, Tiago, dizendo, eu sou o mais velho. João dizendo, eu sou o mais novo, eu sou o mais próximo de Jesus. Eu ando do lado do mestre. Outros dizendo assim, eu sou rico, eu tenho condições, abandonei tudo e estou aqui com Jesus. Outro, eu sou letrado, eu conheço a Torá inteira. Eu devo ser o líder porque eu tenho mais experiência. Imagine outro dizendo assim, eu comandei um barco. E Jesus olha e vê uma palhaçada entre eles. E começa a dizer, olha, no reino do homem, maior é quem está sentado ali sendo servido. Mas no meu reino, maior é o que serve. Aí a gente vai entender como é que o homem pensa, como é que o homem age, como é que o homem acha que o poder vem para ele. No regime meritocrata do homem, maior é quem tem mais posses, maior é quem a massa sustenta. A pirâmide de Deus é diferente da do homem. A pirâmide do homem, ela é a massa sustenta o topo. É uma massa embaixo que sustenta no poder, no centro. Mas no reino de Deus é o contrário. É um só que sustenta a massa inteira. No reino do maligno, que é o Deus desse mundo, a massa é toda escravizada em prol de um. Mas no reino de Deus, um só foi escravizado em prol de todos. Jesus disse, eu sou o único que serve. Eu sou o único que vou fazer com que todos vocês tenham vida. Eu sou o único que está aqui colocando a mesa para vocês. Eu sou o único. Eu sou o maior entre vocês. Vocês são iguais. Não é preto, não é branco, não é amarelo, não é rico, não é pobre. Para Deus todo mundo é um só. Muitas pessoas confundem humildade com humilhação. Humildade é a pessoa que ela tem posses e se comporta como uma pessoa que não tem. Isso é humildade. Ela desce o degrau para se pôr no lugar do menor. Ela se iguala ao menor para que o menor possa caminhar junto, para que o menor possa estar com ele, para que o menor possa viver com ele. Mas humilhação é aquele que pega o menor e leva para o seu mundo, aonde ele não vai conseguir viver, onde ele não vai conseguir acompanhar. Eu lembro que há uns anos atrás, 2007, eu estava passando por uma situação muito difícil, mas muito, muito difícil. Eu tinha uns amigos que só me convidavam para lugar chique. E um dia eu caí na patutice de ir com eles. E lá pediram isso, pediram aquilo, e eu falei, gente, eu não posso pagar a conta. Eu queria ir embora, mas não deixaram. E quando a conta chegou, eu me senti humilhado, porque todos eles tiraram e pagaram a conta, e eu fiquei com os trocados que fez falta em minha casa. E eu me senti a pessoa pior naquele dia, quando a conta chegou. E eu percebi que eles fizeram isso de propósito, porque eles me tiraram do meu mundo e me colocaram no mundo deles para me humilhar. Isso aí é humilhação. Mas existe a diferença em quem é humilde. Eu já tive pessoas e eu conheço pessoas que têm poder aquisitivo, pessoas que têm status, que ele, quando me convida para estar com ele, ele baixa o nível para eu poder estar com ele. Ele vai para o meu lugar, ele se põe na minha posição. Isso aí chama humildade. Jesus quis dizer que maior não é quem está sentado à mesa servindo, maior é quem está sendo servido, maior é quem está servindo, maior é quem está trabalhando em prol de todos, maior é quem está vivendo em prol de todos, maior é quem está no pedestal e desce para poder abençoar todos. Jesus, ele pegou a igualdade e a fraternidade, como se fala no caráter do ser humano, na vida do ser humano. Claro que a gente vai entender que existe alguns fatores que existe a hierarquia, mas mesmo no meio da hierarquia, alguém tem que se pôr. O mais humilde tem que se pôr no lugar do mais
O mais poderoso tem que se pôr no lugar do mais simples, para que as pessoas mais simples possam se igualar. E aí, imagine 12 discípulos discutindo, batendo boca. Vou ser o melhor, eu vou ser o maior, vou ser o cara que vai estar do lado de Jesus. Eu vou comandar vocês. E Jesus olha e acaba com a festa deles, dizendo: olha, nenhum de vocês aí é maior do que eu. Nenhum de vocês aí vai estar servindo a mesa. Nenhum de vocês aí vai fazer o que eu vou fazer. Vai beber o cálice que eu vou beber. Nenhum de vocês tem capacidade para servir a todos. Nenhum de vocês. Pelo menos por agora não. E eles vêm entender o que é o reino de Deus. Ele vem entender o que é o reino do Senhor. E Lucas ele vem relatando isso com mais detalhes, porque Lucas, ele, como foi discípulo de Paulo, ele teve a oportunidade de ouvir várias vertentes. Estava ali 12 discípulos, e João também vai relatar, e nós vamos ler daqui a pouco o que aconteceu de fato e de verdade. Jesus não mostra com palavras sobre isso, Jesus mostra com gestos. Jesus mostrando para eles que ele, sendo um todo-poderoso, o Senhor dos senhores, ele estava ali para servir, não para ser servido. E até hoje tem pessoas achando que ele tem que ser servido. E eu vou relatar, eu comecei falando de pastores e vou me pôr na posição. Abri um parêntese aqui para falar sobre minha pessoa. Eu não estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para servir. Estava comentando até com um obreiro aqui. A responsabilidade dessa igreja é minha. Os meninos eles me ajudam. Eles somente me ajudam. São companheiros de trabalho. Não são servos do pastor. Não são servos do pastor. Quem tem que servir a eles sou eu. E é assim. A hierarquia de Jesus é o inverso. A hierarquia de Jesus é: o maior serve o menor e não o menor serve o maior. A hierarquia de Jesus é que nós devemos nos pôr no lugar do próximo. É que nós devemos olhar por igual. Não é porque um sabe mais que o outro é inferior. Não é porque um tem mais que o outro é inferior a ele. Não é porque um é dono disso, aquilo, tem vários empregados ou ajuda mais a igreja, que a pessoa é melhor do que o que não ajuda. Quando Deus olha para a gente, olha por igual. Deus olha para dentro do nosso interior e vê na gente pessoas iguais, todo mundo esperando a misericórdia divina, porque sem ela nem rico, nem pobre, nem branco, nem amarelo, nem preto vai poder entrar no céu. Jesus não está olhando para o seu status, nem para o meu status. Jesus está olhando para dentro de você, para dentro de mim, e está vendo qual o grau de humildade que eu tenho de reconhecer que só Ele é Deus. Ninguém é nada nessa terra, ninguém é dono de nada, ninguém manda de nada. Exemplo é que quando nós estamos em cima de uma cama de hospital, à beira da morte, só tem um que pode nos salvar. É só um que é dono da vida e da morte, que tem poder sobre ela. É Deus. Morre branco, morre preto, morre rico e morre pobre. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Não tem ninguém maior do que o outro. E quando nós entendemos que a essência de viver, servir, então Deus está na nossa vida presente e ativo. Porque Jesus nos fez para ser servo e não para ser Senhor. E as pessoas pregam a teologia inversa, dizendo que nós temos que ser cabeça e não cauda. Quando diz isso, ele fez uma promessa para Israel e não para a igreja. Nós somos cauda de Jesus porque ele é o cabeça. Nós somos, o único cabeça é Cristo. Ele domina o corpo inteiro. Não existe um órgão do corpo mais importante que o outro. Todos fazem falta, todos têm funções, todos têm a mesma importância. Não tem o melhor, não tem o maior, não tem. Uma pessoa sem um dedo é uma pessoa mutilada, uma pessoa sem uma perna é uma pessoa capenga, uma pessoa sem um olho é uma pessoa cega, uma pessoa sem uma boca, ela não pode se alimentar. Se faltar um fio de cabelo da sua cabeça, vai fazer falta,
Porque tudo faz parte do corpo. E não tem ninguém melhor do que ninguém. E quando nós entendemos isso, nós acabamos com essa rivalidade que até hoje existe de quem é o maior, pregadores se achando o melhor, porque o ministério dele tem mais de 1 milhão de pessoas. Homens que se acham cheios do Espírito Santo porque eles oram, as pessoas são curadas, eles se acham melhor do que aquele coitado que está ali numa igrejinha de bairro. É dizendo assim: a minha igreja, o meu povo, as minhas ovelhas. Quem é dono de ovelha? Jesus disse para Pedro: olha, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não disse para Pedro: as ovelhas são tuas. Nós somos servos. E nós temos uma promessa que se servirmos a Deus, o Pai honrará. A promessa é essa, servir. A promessa não é ser servido, a promessa não é ser senhor, a promessa não é ser famoso. Se a minha autoridade vem desse púlpito, eu estou perdido, mas se a minha autoridade vem da palavra de Deus, então eu sou um bem-aventurado. E toda vez que nós se achamos alguma coisa, nós somos os humilhados que Deus vai humilhar. Porque quando Deus diz que os exaltados serão humilhados, Ele está dizendo que a pessoa que se humilha na presença dEle é quem é exaltado. Mas quem se exalta na presença de Deus, ele é humilhado. E tem muitos pastores na presença de Deus, no altar da igreja, se exaltando. Tem muitos membros de igreja, porque congrega numa igreja maior, ele humilha o que congrega na igreja menor. Tem muitas pessoas, porque o irmão limpa a igreja e ele toca no altar, ele acha que ele é melhor do que o faxineiro. Vai no banheiro podre para você ver. Não existe pessoas maiores e menores no reino de Deus. O único é Cristo. Como eu disse, olha, um só sustenta a massa. Não é pessoas trabalhando em função de um, não. É um trabalhando em função de todos. Cristo é quem sustenta tudo e todos. Cristo é o centro. Cristo é o centro de tudo. Nada do que está acontecendo aqui aconteceria se Cristo não tivesse morrido naquela cruz há 2000 anos atrás. Nada do que nós somos seríamos se Ele não tivesse dado a sua vida, servido a gente. Nada. E nós temos que entender que nós precisamos ter a humildade de Cristo dentro do coração, viver como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, para podermos ser o maior no reino dos céus. Porque não é aqui na terra que nós vamos ser maior, é lá. Glória a Deus. Ele disse: quem é menor aqui é maior lá. O maior é o que serve e não o que é servido. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 27, ele vai lá e conclui, ele diz: quem é maior? Ou seja, quem é mais importante? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: é o que está sentado à mesa, ou o que está comendo, ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou aquele que serve. Jesus disse: entre vocês. Quem eram vocês? Os discípulos. Ou seja, quem não é discípulo pensa dessa maneira, que maior é quem está sentado à mesa. Mas quem é discípulo de Jesus tem que pensar que maior é quem está servindo. É um dever da gente pensar assim. É um dever. Agora, abra comigo aí em João capítulo 13. João capítulo 13. Eu vou ser o mais breve possível. A gente termina 9 horas em ponto, ou antes. Olha o que está escrito aqui. A leitura é um pouquinho comprida. Na minha tradução, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Tem uns amigos que criticam essa Bíblia. Eu não, eu gosto muito. Não preciso de um dicionário aqui para falar. Ela é quase perto do meu baianês. Glória a Deus. Amém? Diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar o mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Versículo 2. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, o filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Versículo 4. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou a toalha, amarrou na cintura. Versículo 5. E em seguida pôs
água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. Para um pouquinho. Essa discussão que havia comentado lá em Lucas 22, João comenta. Só que João dá um detalhe. Lá em Lucas dá um detalhe teórico. Jesus falando. Aqui mostra o que Jesus fez na prática diante da discussão. A mesma janta, a mesma ceia, o mesmo cenário. E Jesus está aqui agora mostrando na prática quem é o maior. Se você juntar o sinótico de Lucas mais o evangelho de João, você vai ver que Jesus falou e mostrou. Ele pegou, tirou a capa, pegou uma toalha, pegou e começou a lavar os pés dos discípulos e mostrar para eles que quem era maior era ele, quem era o mais humilde era ele, quem era o homem que servia ali era eles, e eles só eram apenas meros servos do Senhor que precisavam entender que para chegar ao nível de Jesus, se elevar ao nível de Jesus, eles tinham que descer do pedestal. Eles tinham que entender que o lugar do servo é servindo, não é se exaltando, não é se achando melhor. Mas teve um que ainda não tinha entendido a mensagem. Primeiro ele cita aqui, João faz questão de citar que Judas já tinha sido dominado por Satanás para atrair Jesus. Satanás já tinha posto na cabeça de Judas que ele seria o traidor. Está ali, Judas já está de fora. Judas já está de fora. E agora tem um discípulo que quando vê Jesus lavando os pés dos outros, fica calado, e quando Jesus chega na hora dele, ele fala algo, e ele tem que ouvir de Jesus mais uma vez para entender a mensagem, porque não havia entendido. Versículo 4, vamos lá? Versículo 5, 6, não é isso? A gente leu 4. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Pedro perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Agora imagine um senhor dos senhores pega uma bacia, uma toalha, abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. E vou dizer uma coisa para vocês aqui. Sabe por que lavava os pés dos discípulos? Porque naquele tempo não era igual hoje que tem assim a pavimentação, não, era chão. E eles caminhavam e na porta de cada casa tinha um servo. E a profissão pior que tinha, o pior servo da casa era o que lavava os pés do povo. O pior servo da casa era colocado como castigo para lavar o pé de quem entrava. Tinha que pegar o pé da pessoa, porque a pessoa não podia entrar na casa da pessoa que usava aquele tapete. Não tinha piso, era usado um bocado de tapete caríssimo no chão, e a pessoa não podia entrar com o pé todo chubambento, poeirado, cheio de lama. Então lavava os pés. E Jesus, naquele momento, simulou o servo menos importante da casa. Por isso Pedro chegou e gritou: o Senhor vai lavar meus pés? O Senhor vai lavar os meus pés? Pedro se achou indigno. O Senhor vai lavar os meus pés? E indagou Jesus. Aí Jesus: olha, você não está entendendo agora, por enquanto, mas você vai entender. Você mais tarde vai entender o que eu estou dizendo. E ele continua assim. Então o Senhor, aí ele fala assim, versículo 8, vamos ler de novo. E o Senhor nunca lavará meus pés, disse Pedro. Aí Jesus disse: se eu não lavar você, não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Se eu não lavar você, não será mais meu discípulo. A gente pode usar no lado literal sobre não lavar os pés, e pode usar também no lado espiritual, se a pessoa não for lavada e remida por Jesus, não serve para ser discípulo. Só os lavados, os que Jesus lava, é quem pode ser discípulo de Jesus. Só quem Jesus lavar, quem se deixar ser lavado, melhor dizendo, quem não se deixa ser lavado não serve para ser discípulo de Jesus. Já começa daí. Mas voltando a nosso alvo, estamos falando de humildade, estamos falando de servir. Então Pedro, como não queria ficar de fora, mesmo sem entender, Pedro diz assim:
Então o Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça, pediu Simão Pedro, ou seja, lave todo o meu corpo, me faça todo lavado, limpo de uma vez por todas. Ou seja, Jesus na prática mostrou que naquele momento ele estava servindo a eles, para mostrar que não havia melhor nem maior diante dele. Só ele é grande, só ele é poderoso, só ele pode, só ele é rei, só ele é Senhor, porque foi ele que se humilhou, foi ele que, sendo todo poderoso, foi ele que, sendo toda a majestade, imagine um rei no seu trono, ter que descer para a terra e se comportar como ser humano. Imagine um ser que a gente não pode explicar, é inexplicável. Jesus é inexplicável, mas ele se faz na figura humana para mostrar a nós humanos que ele, lá em cima, é exemplo para que todos nós possamos servir uns aos outros. A leitura diz assim, versículo 10. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, menos um. Jesus sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: todos menos um. Só um não tinha sido lavado, só um não tinha se arrependido, só um não tinha, só um estava perdido, só um estava com a mente corrompida, só um. E aí versículo 12 ele diz: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez na mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, e de fato tem razão, pois eu sou o mesmo. Versículo 14: se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Servir uns aos outros. Não tem maior, não tem melhor. Eu sirvo a você, você me serve, o irmão serve o outro serve, e assim é o reino de Deus. Assim é o reino que Jesus instituiu, porque sendo ele Deus, ele serviu para mostrar a gente que nós devemos servir. Filipenses capítulo 2, para a gente começar e ir para a conclusão. Filipenses capítulo 2, verso 4. Glória a Deus. Olha por que Jesus é o nosso Senhor. Olha por que nós devemos servir. Olha por que nós devemos estar sempre preocupados em servir o nosso irmão e não querer ser melhor do que o irmão. Amém? Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Todos encontraram? Eu não vi todo mundo dizer amém, só alguns. Amém? Amém. Pronto, então vou ler. Versículo 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não devemos procurar só apenas os nossos interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Nós devemos ter o meu modo de pensar. Qual é o modo de pensar de Jesus? Servir, amar uns aos outros. O mesmo modo de pensar, ou seja, ter um caráter e uma consciência de Cristo. Isso que nós devemos ter. Aí versículo 6 ele diz: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. E tomou a natureza de quê? De servo. Quem é o maior? Quem serve ou quem é servido? Jesus é o maior porque serve. Serviu, serve e vai continuar servindo. O ser humano, ele nunca vai conseguir servir igual a Jesus. Por mais que nós tentarmos servir
Ninguém é capaz de se igualar a Jesus em servidão. Então maior é o que serve. Se botar numa escala de quem é maior, Jesus vai ganhar para todos. É impossível se igualar a Cristo. Uma mãe chegou certa vez e perguntou: mestre, quando o Senhor chegar no teu reino, manda que um filho meu fique à tua direita e o outro à esquerda. Jesus disse: eles estão prontos. É possível sim, mas eles estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, eles vão servir como eu vou servir? Eles vão ser o cordeiro da expiação? Eles vão tirar o pecado de todos? Ele vai tirar o fardo de todos? Não vai conseguir. Só eu consigo. Só eu consigo, porque eu sou o maior servo entre todos. Eu sou o maior servo. Jesus é o maior servo. Sendo Deus, não se comportou como Deus. Desceu do pedestal, saiu de toda a majestade, saiu do seu trono, saiu aonde ele era servido por todos os anjos, adorado o tempo inteiro, e desce, e incorpora, entra dentro de um corpo, um casulo humano, e começa a viver como ser humano. E depois de 33 anos, Jesus resolve ir para o madeiro, ser amaldiçoado em prol de todos. Ou seja, olha, eu vou dar a minha vida por todos vocês, eu vou servir a vocês todos, porque a única graça que o ser humano precisa foi a que Jesus fez. Foi ele chegar e fazer isso aqui, ó: toma a minha vida em prol de todos eles, pagar a nossa dívida, morrer por nós naquela cruz. O maior servo é Jesus. Ninguém vai conseguir servir mais que ele. E por que o ser humano continua brigando? E por que o ser humano fica se achando melhor do que o outro? E por que o ser humano ainda tem essa mania de se achar superior? Se nós todos precisamos da misericórdia divina, se todos precisamos do favor de Cristo, se todos precisamos do que Cristo fez, se todos precisamos da salvação que só é dada por Cristo e mais ninguém, porque foi o único cordeiro. Tanto faz eu ser o mais intelectual, tanto faz eu ser o mais rico, tanto faz eu ter os bens do mundo inteiro. Eu vou precisar de me arrepender, de me prostrar e receber a graça divina do Senhor através de Jesus na crucificação. Tanto faz. Não importa se eu tenho roupas caras, não importa se eu mando em todo mundo. Diante de Jesus eu sou pequeno, você é pequeno, você é igual. Deus não vai olhar para o que você é, para o que eu sou. Na visão de ótica humana, Deus vai olhar como uma alma carente de salvação, como uma alma carente da misericórdia, como uma alma que careceu do sacrifício dele na cruz. Ou eu pergunto: alguém pode ser salvo sem aceitar o sacrifício de Jesus? Alguém pode oferecer a um ser humano o que Jesus ofereceu? Um pecador não pode servir como Jesus serviu a outro pecador. Nós podemos servir no material, mas no espiritual só Ele pode. Então não tem maior. Somos iguais perante todos. Somos iguais perante Deus. E se a gente não pensar assim, no dia da vinda do Senhor, vamos ficar para trás. Vamos ficar para trás. Não é o mais religioso que é salvo. Não é o cumprimento da lei que vai me salvar. Tinha 2 homens num templo e foram todos 2 falar com Deus. Um disse assim: graças te dou, Pai, porque eu não sou igual a esse publicano. Eu venho aqui 3 vezes por semana, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de todas as coisas. Mas o pobre publicano, pecador, chega diante do Senhor e diz, com a cabeça baixa, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um miserável pecador. E Jesus responde na parábola que contou: quem foi para casa em paz? Quem foi para casa salvo? Quem foi aquele que se humilhou? Aquele que resolveu naquele dia se pôr na posição de servo, de inútil. Grande só tem um Deus, maior só tem um Deus, poderoso só tem um Deus, é só Ele. E aí, porque
Não foi o homem que deu essa honra a Jesus, não foi o homem que deu essa glória a Jesus, não foi o homem que intitulou Jesus Senhor, não foi, foi o próprio Pai que está no céu. Vamos continuar sobre a nossa leitura. Versículo 7, vamos ler de novo. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual a seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. E morte de quê? De cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. E para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Glória a Deus. Eu não sei porque o ser humano ainda briga para ver quem é o maior. Eu não sei porque o ser humano quer ser melhor do que o outro. Eu não sei porque o ser humano quer ser mais pregador do que o outro. Eu não sei porque o ser humano quer ser mais pastor do que o outro. Eu não sei porque se quer ser mais obreiro. Eu não sei porque quer ser mais rico do que o outro. Eu não sei porque o ser humano quer ser mais poderoso do que é humilhar o outro. Só um tem honra. Só um tem glória. Porque foi Deus que deu, não foi o homem. Ó, no céu, lá estão os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, todos eles proclamam que Jesus Cristo é o Senhor e se dobram diante dele. No mundo dos mortos, lá debaixo da terra, todos os mortos, eles declaram que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui, nessa terra podre que nós vivemos, todos têm que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Esqueça, você não é melhor, eu não sou melhor, ninguém é melhor do que ninguém. Jesus é o Todo-Poderoso. Não pode haver entre nós discussão para ver quem é melhor. Jesus diz: entre vocês não pode haver discussão, porque maior é quem serve, e o único que serve sou eu. Aleluia. Cristo é o único que serve. Cristo é o único. Quando alguém se pôr acima de você, ignore. Quando alguém tentar te humilhar, ignore. Quando alguém tentar ser maior que você, ignore. Porque só tem um que é grande. Só tem um que é Senhor. Só tem um que é Rei. Só tem um que é glorificado. Só tem um que é exaltado. Só tem um que é Alfa. Só tem um que é Ômega. Só tem um que é princípio, meio e fim. Só tem um que pode tudo. Só tem um que domina o universo. Só tem um que é digno de ser servido. É Cristo, porque serviu primeiro, porque se deu primeiro, porque mostrou para todas as pessoas que nosso lugar é servindo e não sendo servido. Sirva, seja humilde, se entregue à humildade. Jesus disse para Pedro: você não entende agora, mas mais tarde você vai entender. Eu fiz isso para que vocês tivessem exemplo de mim e servissem uns aos outros. Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar na prática que não havia melhor e nem maior naquele meio, mas sim todos iguais, porque maior era ele, e ele mostrou que mesmo ele sendo maior, ele serviu. Mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou. Mesmo sendo Deus, ele botou a mão dele nos pés sujos das pessoas e lavou. E para lavar tem que se dobrar. E Jesus se curvou diante do homem para mostrar que o homem não é nada, porque sendo ele Deus, foi mais servo do que todos os homens da terra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A pergunta é: por que até hoje ainda as pessoas discutem? Por que até hoje as pessoas brigam? Por que até hoje as pessoas se degladiam? Porque até hoje as pessoas se sentem maior do que as outras? Porque até hoje há essa discussão? A resposta está no versículo 8 de João 13. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Então Jesus disse:
se eu não lavar você, não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Quem não é lavado, quem não é remido por Jesus, não serve para ser discípulo de Jesus. Todos os lavados são servos. Todos os lavados servem. Todos os lavados obedecem e reconhecem a autoridade de Cristo. Todos os lavados e remidos entrarão no reino dos céus. Jesus lavou você para servir e não para ser servido. Jesus me lavou para servir e não para ser servido. Jesus me lavou para ser servo e não para ser Senhor, porque Senhor é Ele e Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Eu queria orar nessa noite, terminar orando, terminar pedindo a Deus que nos dê humildade, pedindo a Deus que nós sejamos igual a Jesus, capazes de lavar o pé do nosso irmão, capazes de ajudar o nosso irmão, capazes de servir a nosso irmão, capazes de nos pôr na posição do nosso irmão para entender ele, capaz de descer do pedestal para ajudar o nosso irmão, porque o mandamento de Jesus é amar uns aos outros e servir uns aos outros. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ir embora para casa? A palavra é breve, falta 8h49, 10 para as 9. Glória a Deus, eu comecei o culto hoje 7h15, está terminando cedo. Glória a Deus. Amém? Então a gente tem que ter essa visão de servir. Maior é o quê? Quem vai servir agora? Amém? Glória a Deus. Mas servir como, pastor? Se pondo no lugar do seu irmão. Chora com ele, ora com ele, ama ele, sente o que ele sente. Quando ele estiver com dor, tenta se pôr no lugar dele, sente a dor dele também. Quando ele estiver com fome, tenta se pôr também no lugar dele, o que é a fome. Quando tiver alguém triste, tenta se pôr no lugar da tristeza daquela pessoa para você entender o que ele está passando. Os humilhados diante da presença de Deus serão exaltados. Não é quem humilha os outros, não. É quem se humilha diante de Deus. Jesus se humilhou diante dele, do Senhor. Se pôs como ser humano servo, para que todas as pessoas exaltassem o nome dele. Quer ser grande no reino dos céus? Quer ser? Se humilha, serve. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor tem guardado, Deus, essa igreja, tem guardado, Senhor, o meu coração. O que eu mais te agradeço, o Senhor sabe de todas as minhas orações. Não me deixa criar soberba, não me deixa, meu Deus, me achar melhor, não me deixa me achar autoridade, não, Pai. Eu preciso ser igual a todos. O Senhor disse que se eu não for, meu Pai, lavado por Ti, se eu não for servo, eu não sirvo para ser seu discípulo. Deus, que todos nós sejamos iguais na Tua presença e fora da Tua presença. Que todos nós sejamos iguais, Senhor, no agir, no falar, no pensar, da mesma maneira que o Senhor fez, da mesma maneira que o Senhor foi. Pai, que o Teu caráter esteja dentro de nós, que a Tua vontade prevaleça em nós, ó Deus, que o Teu amor prevaleça em nós, que a humildade do Senhor seja notória em nossa vida, meu Pai. Se há, meu Pai, entre nós pessoas que ainda não têm essa visão de humildade, que confunde humilhação com humildade, ensina elas, Pai. Mostra com a Tua palavra, com o Teu poder, que ninguém neste mundo é melhor que ninguém, que só o Senhor é que é poderoso, só o Senhor que é Senhor, só o Senhor é maior do que todos. Aquebranta o nosso coração para nós nos pormos no nosso lugar, aquebranta o nosso coração para que nós possamos crescer em Ti, na graça, no conhecimento, aleluia, no Teu amor, Senhor, na essência do Teu Espírito, ó Pai, na humildade que o Senhor nos ensinou, derramando sobre nós a Tua graça, Pai, a sabedoria que vem do alto, que foi dada através do Senhor, pelo Teu Espírito, ó meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Nos liberta da soberba. Nos liberta, meu Pai, do eu, do homem interior. Que nós possamos ser servos igual ao Senhor, Pai. E que nós possamos, ó Deus, ser iguais perante o Senhor, meu Pai. É o que eu te peço. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade e misericórdia de ti. E que o Senhor vá diante de ti. E que o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Que a paz que você recebe do Senhor seja notória em sua vida, trazendo frutos de alegria, de gozo na alma, de paz, prosperidade. Que o Senhor possa fazer você uma pessoa santa a cada dia através dessa paz. Que essa paz lhe dê paciência para suportar as lutas que virão, mas não sair do propósito do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Paz para trabalhar, paz para servir, para ofertar. Deus, na oportunidade eu te peço, derrama sobre os teus servos, ó Pai, que tem servido essa igreja com dízimos e as ofertas, para manter esse lugar, ó Pai, aberto, para que pessoas possam ser salvas. Que o Senhor, meu Deus, derrame sobre eles bênçãos, tal que não haja onde colocar, e que eles sejam canais de bênçãos do Senhor, instrumentos do Senhor para servir, para abençoar outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, leva eles para casa, são e salvos em segurança, na presença do teu Espírito, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Amanhã tem aula, viu? Amanhã tem aula de obreiros, obreiro não falte. Terça-feira vai ter culto normal. Deus abençoe a todos.